Olá, tudo bem? Você já deve ter ouvido uma frase que diz: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Como evitar o sofrimento, já que ele é opcional? Então vem comigo, vamos conversar sobre isso. Eu preciso aqui que você tenha um pouquinho mais de paciência para eu construir o raciocínio, tá? E no final do vídeo eu prometo trazer a resposta. Primeiramente, todos nós seres humanos, quando nascemos, nós somos pura essência. Ainda tem ali aquela pureza, um bebezinho ele é espontâneo, ele simplesmente pensou, sentiu, ele não tá nem aí, ele se mostra de qualquer forma, né? Ele não reprime nada, ele mostra exatamente 100% do que ele é. Só que aí, por conta dessa vida em sociedade, nós fomos sendo condicionados através de uma criação, de uma educação, que nos trouxe várias máscaras, vários personagens para bem viver aqui. Então, com o tempo, esse bebezinho vai sendo instruído de que isso é feio, aquilo não pode, dessa forma não mostre muito assim, não seja muito assado, porque você assim não vai ser ninguém na vida, né? Se você for muito assim, é deselegante, né? Na frente dos outros não pode fazer isso, tem que ser escondido, né? Então assim, a gente vai sendo formatado de uma forma através dos condicionamentos para viver socialmente. E aí, então, a gente vai identificando aí bem desde a nossa infância, a gente já vai percebendo que a gente não pode ser 100% quem a gente é, que a gente precisa corresponder a determinados papéis, a determinadas crenças sociais, né? Se a gente quiser colher aí o sucesso, se a gente quiser ter uma fama, né, um reconhecimento, se a gente quiser, enfim, ter essas coisas, a gente precisa ser de determinada forma. E com isso, a gente vai se afastando de quem a gente realmente é. E a gente vai construindo e vai sendo incutido em nós através, inclusive, como eu falei, da educação e da criação, um aspecto que se chama ego. Você já deve ter ouvido falar essa palavra. Então, o ego, ele tem muito a ver com esses condicionamentos, né? O ego é essa dimensão nossa que se identifica com o que a gente tem, com o que a gente faz, mas não é a nossa essência. A gente vai se identificando com formas de ser, com formas de agir, com formas que, na verdade, chega um momento da vida que muitas vezes a gente já nem sabe mais quem realmente a gente é. Às vezes a gente vai se identificando tanto com esse cenário que a gente aprendeu, que a gente já não sabe mais ser autêntico. Às vezes a gente começa a perceber que a gente ficou muito enrijecido e a gente não consegue ser espontâneo, a gente não consegue simplesmente fazer o que quer, a gente começa a se preocupar com a opinião dos outros, né, com a nossa reputação, com alcançar coisas na vida. Então, todas essas identificações vêm do ego e tem a ver, o ego então a gente poderia chamar de falso eu, porque a nossa essência é nosso verdadeiro eu, né? Só que se a gente está identificado com o ego, a gente está distanciado do nosso verdadeiro eu. O ego, ele vai sendo alimentado de energia mental. A mente também é um produto dessa ilusão que a gente construiu aqui e não tem a ver com a nossa essência. Um grande sinal de que a gente está com um ego muito forte comandando a nossa vida é quando a gente está tendo muita insatisfação na vida.
Porque a mente, ela se alimenta de insatisfação e de negatividade. É a gente estar ali o tempo todo reclamando, criticando, julgando, né? E para a gente voltar para esse lugar de entender quem eu realmente sou, qual é realmente a minha essência, qual é realmente o meu papel no mundo, qual é realmente o meu propósito de vida, eu tenho que começar a me desidentificar disso tudo que foi construído e que não é real, que é o meu ego. Então, para ficar um pouquinho mais claro, vou te dar alguns exemplos. O nosso ego, ele traz pensamentos do tipo, eu faria muito melhor. Nossa, fulano, eu jamais seria como fulano. Vem sempre ligada à crítica, a julgamento, à comparação, a querer se sentir superior, a querer se sentir especial, né? Então se zanga e se chateia se não foi bem tratado, se fulano não teve muita consideração e se vangloria do que construiu, do que fez, do que tem. Isso tudo está ligado ao ego. Isso não é a nossa essência, né? Então é importante perceber que o ego está muito ligado ao mundo material. Só que você já deve ter ouvido falar sobre isso. O mundo material, isso tudo que você está vendo aqui, que é a matéria, isso é impermanente. A gente morre e vai embora e não leva nada disso. A gente está aqui para viver a vida através da matéria e não identificado com a matéria. E quando eu vivo uma vida identificada com a matéria, eu vou sofrer. Porque faz parte da vida ter várias experiências, faz parte da vida ter perdas. Todos nós vamos passar por isso. Mas se eu dou muita importância a isso que é impermanente e para isso que não é essencial, mas eu trato como se fosse, eu vou sofrer. Então, se a gente está na vida identificado com o ego, alimentando nossa mente, fortalecendo essa dimensão que não deveria controlar nossa vida, né? Ela é necessária para estar aqui socialmente falando, mas ela não deveria controlar a nossa vida. E se eu estou nutrindo muito ela e dando muito foco e atenção a esse tipo de medo, de pensamento, né? Eu fico chateada, fulano fez isso, nossa, não fui reconhecida, não me deram a importância que deveria ter me dado. Enfim, se eu tô preso a essas coisinhas do ego, eu vou sofrer, porque nada disso é importante. É preciso treinar, desidentificar disso tudo. Isso tudo aqui é só um mundo material. É para eu ter experiências e aprender. Eu tô aqui para evoluir, para crescer. Eu estou aqui num corpo, mas eu sou um espírito, eu sou uma dimensão superior que estou usando esse veículo físico para experimentar coisas e ter sensações e sentir emoções e através disso fazer processos de cura em mim. Mas nada disso me define, entende? Se eu perder tudo, eu não posso achar que eu fiquei sem nada, porque as coisas que eu tenho e quem eu falo que eu sou, socialmente dizendo aí, né? Eu falo que eu sou minha profissão, eu sou o lugar que eu moro, eu sou o diploma que eu tenho, enfim. Como você se apresenta para alguém que você acabou de conhecer, essas coisas que eu falo que eu sou, na verdade não é quem eu realmente sou, né? E se eu começo a treinar, a me desidentificar disso tudo, que eu não sou, eu vou acessar a minha essência, que é essa parte espiritual, que está aqui vivendo a matéria, mas que não é a matéria. E se eu me conecto com essa parte espiritual, que é a minha essência,
eu começo a viver a vida de uma outra forma, de uma outra perspectiva, entendendo que faz parte da vida perder coisas, deixar ir situações para que outras entrem, deixar ir pessoas para que outras entrem. Faz parte, eu não tenho controle nada disso. E se eu então saio dessa dimensão apegada, né, e que também tem desejos de realização muito materiais, e se eu vou para essa dimensão mais espiritual, naturalmente eu vou sair do sofrimento. E sim, como eu falei no início do vídeo, a dor é inevitável, porque faz parte do ser humano, a gente sente, então a gente vai sentir dor. Mas não confunda a dor com sofrimento, porque o sofrimento foi algo criado, você entende? O sofrimento vem de uma percepção da realidade, e uma percepção ilusória, uma percepção falsa da realidade. Porque se você de fato estiver vendo a vida de uma maneira espiritual, de uma maneira mais elevada, você vai estar percebendo o propósito por detrás de tudo que está te acontecendo. E você vai entender. Às vezes na hora a gente não entende. Na hora, às vezes dói quando vem um revés. Mas se você tem essa visão que, a vida não é só isso. Isso não me define. Você passa pela experiência, ela se completa, você tira o aprendizado e você começa a perceber, nossa, agora eu vejo aquilo na verdade foi positivo para mim, porque olha quem eu me tornei. Eu aumentei minha força interior, eu criei novas habilidades por ter passado por esse desafio. Então, na verdade, eu tive ganhos, mas a minha mente dizia que eu estava sofrendo. A minha mente dizia que aquilo era muito ruim. Mas olha o ganho. Então, na verdade, aquilo era ruim? Percebe que tudo depende da forma como a gente encara, né? Se eu tô aqui num aspecto muito ligado ao ego e à matéria, eu vou encarar tudo como sofrimento. Mas se eu paro de ver a vida assim e falo, eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu acredito que tem um propósito maior, porque a vida não está contra mim. Se a vida está para eu crescer e evoluir, e se a vida está acontecendo para mim e não contra mim, então quer dizer que isso tudo tem um propósito, eu estou confiando, e isso aqui vai me levar a algum lugar melhor. Isso aqui vai me trazer algum crescimento, alguma expansão na minha vida. Se eu começo a ver a vida por esse foco, por esse viés, eu paro de sofrer. Eu não dou tanta importância ao que não tem importância. Eu começo a focar minha energia em realmente o que importa, sabe? Que é ser uma pessoa melhor, que é encontrar o sentido da vida, que é aumentar a minha conexão espiritual. Então, para concluir esse raciocínio, entenda que você precisa de treinar essa desidentificação do seu ego, né? Observando os pensamentos que vêm, entendendo que não faz sentido esse tipo de pensamento, não dando importância a eles. Você precisa construir o seu processo de autoconhecimento, construir o seu processo de autoconhecimento pautado numa mentalidade mais elevada da vida, de ver a vida com um propósito maior, não focado só nas coisinhas, focado no macro. Parar de achar que é só com você que acontece, entender que sempre tem um propósito maior, que está todo mundo passando por coisas parecidas, né? Que faz parte da vida perder, faz parte da vida em algum momento acontecer fechamentos de ciclos, inícios de outros ciclos. E você, através do autoconhecimento, você vai ampliando então essa percepção de quem é realmente a essência sua e saindo desse lugar do ego, entende? Você também precisa de treinar no seu dia a dia momentos de gratidão, treinar o contentamento.
Porque lembra que eu falei que a mente ela se alimenta muito da insatisfação. E a insatisfação está muito ligada ao nosso ego, aos nossos desejos e aos nossos apegos egóicos, né? E se você quiser, então, um antídoto, eu te diria muito da gratidão. Todo dia, comece a olhar para o seu dia, sempre tem algo a agradecer, né? Só de estar vivo já é um motivo para agradecer. Ter o que comer, ter onde morar e tudo mais. Comece também a voltar para a simplicidade. Não tem nada de errado em você querer coisas materiais, mas essas coisas você não pode criar apego com elas. Para você viver, você tem que ter uma vida simples, no sentido de que você tem que entender que você não precisa de muito para ser feliz. Você não precisa de muitas coisas. A vida é simples. Você precisa de muito pouco, tá? Você só precisa do essencial. Todas as outras coisas que a gente coloca como meta, como desejo, na verdade é um plus. Se acontecer, ótimo, mas eu não dependo disso para ser feliz. Então você não pode depender de estar com o último celular para ser feliz, para ter uma casa própria para ser feliz, para ter a promoção do emprego para ser feliz. Você não pode depender de muitas coisas, você tem que se ater ao simples. Também trago aqui para você a importância de ter uma conexão espiritual, de ver que a vida não se resume a essa matéria, né? Já falei um pouco aqui ao longo do vídeo sobre isso. É importante você fortalecer a sua fé em algo maior, entender que a vida não é só isso aqui que você está vendo. Existe algo por detrás regendo tudo, existe algo acontecendo, existe as sincronicidades acontecendo. O que a gente encontra, as pessoas que a gente encontra não são por acaso, o trabalho que a gente tem não é por um acaso, com quem a gente se relaciona não é por um acaso, tudo é um ajuste perfeito para que a gente tenha crescimento, para que a gente faça o que a gente veio fazer aqui. Então, assim, ter essa conexão com o espiritual, entender que existe algo maior orquestrando tudo, existe essa força superior que está nos amparando e que a gente pode recorrer a ela para passar com mais facilidade pela vida, é importante. Porque tem coisas que é só a fé, entende? Tem coisas que a forma de você lidar é tendo fé. Nada mais vai te consolar, nada mais vai te segurar. Às vezes a vida traz essas situações extremas. E essa confiança em algo maior é o que traz a força interna de superar e de concluir aquele aprendizado. Então, concluindo, é importante você entender que nós estamos nesse mundo material, mas nós não podemos nos identificar com ele. E nem esse corpo físico nós somos. Porque até isso daqui é uma identificação. Eu não posso identificar com a minha aparência, com a minha idade, com o meu peso, né? Eu não posso identificar com essa carcaça, porque nem ela eu levo comigo quando eu vou embora. Então a gente aproveita tudo que a gente tem para viver, né? E a gente desfruta do que pode, mas sem se apegar, porque o apego já é sofrimento. Era esse o conteúdo do vídeo, espero ter te trazido alguma resposta. Também gostaria de te dizer para se inscrever no canal, apoiar aqui, né? Para que mais pessoas também se beneficiem dessa mensagem. Se você também quiser passar em atendimento comigo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus contatos. Eu sou terapeuta energética e se você também quiser um suporte para olhar para suas questões, para suas sombras, para ter esse acompanhamento mais de pertinho, pode me chamar, tá? Eu vou deixar minha rede social aqui embaixo, você pode me contatar por lá. E é isso, continue acompanhando o canal. E deixe seu comentário aqui que eu também adoro saber o que vocês estão achando. Até a próxima!